Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um teste aqui de gravação de aula e aí a gente vai aproveitar que nós vamos gravar uma aula, né, para saber se conhecer na verdade aqui esse gravador de tela no notebook, aproveitar para a gente poder falar um pouquinho sobre geografia, né, falar um pouquinho sobre massas de ar no Brasil, que vai ser o tema dessa aula de hoje, certo? Bem rapidinho para a gente ser bem objetivo. E massas de ar no Brasil, para a gente poder falar sobre esse assunto, a gente vai precisar entender primeiramente o que são massas de ar, né? E tem um conceito que eu trouxe aqui para vocês, ó. E aí a gente tem aqui a massa de ar como são grandes porções de ar que apresentam condições internas, né? De temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneos. Como assim? Existe um conjunto de ar, né? Uma massa de ar, como a gente está colocando aqui, e nessa conceituação aqui chama de porção de ar, né? Que tem uma característica diferente, né? Sabe quando a gente sente aquele frio, tem um período ali do ano que a gente sente um frio e a gente ouve lá no jornal assim, olha, tá vindo uma massa de ar bastante fria. Então essa massa, essa porção de ar, ela nada mais é do que uma porção de ar que tem suas próprias características que se difere de outras massas de ar. Então tem massas de ar quente, tem massas de ar frias, tem massas de ar úmidas, tem massas de ar secas. Então é assim que a gente conceitua o significado de massas de ar, certo? Então tem massas de ar com suas próprias temperaturas, como está aqui, ó, próprias temperaturas, massas de ar com sua própria pressão e umidade, se é seca, se é úmida, se é mais úmida, mais seca, né? E são influenciadas pela região onde são formadas. Então tem massas de ar que são formadas no oceano e tem massas de ar que são formadas, por exemplo, no continente. Tem massas de ar que são formadas na Antártica, né? E assim sucessivamente. Então, dependendo de onde ela é formada, aquela massa de ar, ela tem uma certa característica de temperatura, uma certa característica de umidade, certo? Então, vamos lá para massas de ar no Brasil. No Brasil, nós temos cinco, né? Nós temos 5 tipos de massas de ar que influenciam todo o nosso território nacional, certo? Então a gente tem dessas 5, nós temos 3 que são massas de ar úmidas, certo? Que tem uma característica de ser massas de ar úmida. Então a gente tem aqui, olha, essa primeira massa de ar aqui, ó, eu coloquei esse mapa, mas esse mapa ele vem com as siglas, tá? Não com o nome da massa em si, mas significa assim, esse M significa massa, esse E significa equatorial e esse A de Atlântico. Então é massa de ar equatorial atlântica. Essa massa de ar equatorial atlântica, como o nome já diz, ela se forma no Oceano Atlântico e ela tem por característica ser úmida e quente, certo? Então a gente tem essa massa de ar aqui que influencia ali parte do Nordeste, parte da região norte do Brasil, certo? Nós temos aqui a massa MEC, a massa de ar equatorial continental, porque ela se forma agora no continente americano, né? Então massa de ar continental, ela também tem uma característica de ser quente, por ser equatorial, e de ser úmida, porque ela se forma aqui nessa região amazônica. A floresta amazônica tem muita influência na construção dessa massa aqui, por conta da floresta ser muito úmida. Nós temos a massa tropical, MTA, atlântica, também formada no Atlântico. Ela tem uma característica de ser quente e também de ser úmida. Então essas 3 massas aqui, ó, elas têm as mesmas características, tá? Então, características muito semelhantes. Eu vou só circular aqui para dizer que elas têm as características semelhantes, tá? Essa outra massa aqui, a MTC, massa tropical continental, é formada no continente também e influencia de parte do centro-oeste, do sul e do sul do Brasil, ok?
ela tem uma característica de ser seca, certo? E de ser relativamente quente também, ok? E a gente tem essa massa de ar é, é, polar atlântica, que é onde vem as nossas friagens, aquele período ali. Por quê? Da onde desculpa, massa de ar massa polar atlântica, tá? Massa polar, né? Geralmente é mais conhecida como a massa polar porque ela é formada ali no Atlântico, né? Na região da Antártica, né? E aí ela vem na direção do Brasil, na direção da América do Sul, e é onde a gente encontra as nossas friagens, famosas friagens, não é isso? Um período ali que a gente tem bastante queda das temperaturas, e ela tem por característica ser uma massa fria, né? Não quente como as outras, e ser uma massa também úmida, ok? Então ela é formada ali na região do sul, né? Geralmente atinge bastante a região sul do Brasil, e ela ela é úmida e ela é bastante fria, ok? É por conta dela que a gente encontra essas friagens e a queda nas temperaturas. É isso, valeu, obrigado.